A governadora Rosiana Sarney e a presidente Dilma Rousseff inauguram nesta quinta-feira, às 3 da tarde, portanto, na tarde de hoje, a fábrica de celulose de eucalipto da Suzano em Imperatriz. O empreendimento que recebeu 6 bilhões de reais. Com capacidade para produzir 1,5 milhão de toneladas ano, a fábrica da Suzano está em operação. Toda a sua produção é voltada para atender os mercados europeu e norte-americano, utilizando a logística da ferrovia Norte-Sul e Carajás. E o Porto do Itaqui. O presidente da Assembleia, deputado Arnaldo Melo, participa da inauguração. A inauguração da Suzano foi um dos assuntos em destaque na sessão plenária de ontem. Confira. Os investimentos do governo do Maranhão na região tocantina ganharam destaque no pronunciamento do deputado Magno Bacelar. O deputado evidenciou um projeto em parceria com a empresa Suzano, que vai inaugurar uma unidade de produção na cidade de Imperatriz. É um grande evento que acontecerá naquela região que está tendo toda uma atenção especial da nossa governadora Rosiana Sarney. Esse projeto é um projeto muito importante, aquela cidade que já passou por vários ciclos, deputado Manuel Ribeiro, de desenvolvimento, né? Ciclo do minério, do ouro, o extrativismo da madeira, da pecuária, agora mais esse setor que vai realmente, esse polo que vai contribuir com o grande desenvolvimento daquela região, que é um dos grandes polos do nosso estado. Já o deputado Raimundo Cutrim discordou das afirmações feitas pelo deputado Magno Bacelar, referentes à empresa Suzano. É uma empresa realmente grande, mas que só traz prejuízo para o estado do Maranhão. Nós não temos nenhum emprego da Suzano no Maranhão que não seja braçais. Em Espírito Santo tem uma plantação de eucalipto que 136 riachos e rios, todos foram embora, todos secaram. Então a empresa Suzano, daqui um futuro bem próximo, nós vamos ter um grande deserto na área de Imperatriz, que acabou com a agricultura, acabou com a pecuária, a fauna e a flora foram todos embora. Então o maior crime que está fazendo o estado do Maranhão é implantar esta Suzano, que o Brasil todo não quer. A vaga é do PTB. Foi com essa frase que o deputado Manuel Ribeiro iniciou seu discurso, questionando as declarações da presidência do PMDB com respeito à vaga de senador pelo Maranhão nas eleições 2014. Tal surpresa minha, senhor presidente e senhores deputados, a indelicadeza do presidente do PMDB, senhor Remi Ribeiro, impondo que a vaga é do PMDB. Pois fique sabendo, senhor presidente e senhores deputados, a vaga é do PTB. Queira o presidente do PMDB ou não, não abriremos vaga dela de maneira alguma. Não abriremos mão, porque essas coisas não podem ocorrer. O senhor Remi Ribeiro, numa fórmula pejorativa, tratando o nosso partido como se fosse o quê? Nosso partido é um partido sério, um partido de homens independentes. Um partido, senhor presidente, que um dos políticos mais antigos de mandatos do Maranhão está no PTB, que sou eu e o senador deputado Cafeteira. Não é o senhor Remi Ribeiro que teve um mandato relâmpago e agora quer impor dizendo que é o PMDB. E aqui fica o recado aos senhores da imprensa, aos senhores deputados. O PTB terá candidato a Senado da República. O deputado Zé Carlos falou sobre sua viagem a Brasília, onde pôde acompanhar a sessão sobre a quebra do veto presidencial ao projeto de emancipação e criação de novos municípios. Houve um acordo entre o governo, o nosso governo, e todos os parlamentares pró-emancipação, para que não houvesse sessão ontem, para que o veto não fosse apreciado e houvesse um prazo de 15 dias, para que houvesse um entendimento no fortalecimento dos parâmetros para a emancipação, para que esse veto não fosse apreciado, mas sim um projeto com as suas alterações. Portanto, acho que foi a forma mais prudente de condução do processo. E eu não tenho dúvida nenhuma, que o governo está sensível, que a emancipação é uma realidade. Emancipação não é aumento de gasto. Emancipação é divisão de gestão.
A prisão do soldado Leite, ordenada pelo comando da Polícia Militar, foi o tema do pronunciamento do deputado Rubens Pereira Júnior. O deputado criticou também a criação do Conselho de Disciplina dentro da corporação. Ao invés do governo ir prender bandido, vai prender policial. Ao invés do governo contratar policiais, vai expulsar. Vai expulsá-los. E como é que a base vai receber essa notícia? Esse Conselho de Disciplina, que ainda é herança do tempo da ditadura, a base legal dele de 1975, não estou nem falando da RDE, que é outro ponto não acordado entre a categoria e o governo descumprido. Que conselho é esse de disciplina que já tem o resultado? Vai haver ampla defesa e contraditório? Se o resultado já é de conhecimento prévio? Não vai. Vai ser pro forma. Vai ser formal. Materialmente, o comandante da polícia já disse que eles serão expulsos. A deputada Elisiane Gama também falou sobre a situação dos policiais militares. A parlamentar chamou a atenção para o aumento na criminalidade que estaria associado à falta de investimentos na corporação. O Maranhão, nós tivemos há algum tempo atrás um destaque na revista Veja, pela grande quantidade de assaltos que são feitos em agências bancárias em todo o estado. Ao mesmo tempo, aqui, por exemplo, na Ilha de São Luís, nós tivemos 34 assaltos a ônibus, somente no mês de março. E a violência no estado, infelizmente, aumenta a cada dia. Ao invés de o estado estar fazendo, na verdade, um investimento na corporação, ao invés do estado estar trabalhando a questão da estruturação da corporação, nós temos, infelizmente, ação arbitrária como pedido de prisão e prisão de militares que estão lutando para o combate à violência no nosso estado. O deputado Otelino Neto denunciou uma suposta formação de cartel pelos postos de combustíveis em São Luís. O parlamentar disse que vai acionar o Ministério Público para apurar o caso. Na cidade de São Luís toda, o preço da gasolina está R$ 3,00. Em vários postos, até no centavo está exatamente igual. Inclusive, eu já soube que o Ministério Público, a promotora Lítia Cavalcante, a Promotoria do Consumidor, já instaurou um inquérito para apurar esse fato e eu vou entrar em contato com a promotora para saber quais são as providências que o Ministério Público está tomando e já adianto de antemão que vou dar ciência disso aos órgãos competentes. Não só a Agência Nacional de Petróleo, como também aos órgãos que controlam, que tem por atribuição controlar e proibir a formação de cartéis. O mesmo autor que lançou a biografia de Chico Velho. Presos devem usar tornozeleira. Esse sistema será usado como pena alternativa por presos menos perigosos. Para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com Sebastião Uchoa, secretário de Justiça e Administração Penitenciária. Bom dia, seja bem-vindo ao Portal da Assembleia. Bom dia, bom dia. Bom, a gente foi pego aqui no ar conversando, né? Aliás, a gente estava conversando sobre religião, né? Sobre valores morais. Secretário, é importantíssimo nesse meio que o senhor vive que esses valores morais estejam extremamente delineados e definidos em cada estrutura, né, do sistema penitenciário. O senhor acredita que essa questão é um dos entraves assim, para o trabalho dentro desse sistema? Partindo do pressuposto que eu chamo de herança maldita, herdamos de um ambiente penitenciário de extrema hostilidade, tanto no aspecto físico, no aspecto moral das relações interpessoais, servidor, preso, servidor, familiares de preso, sociedade, todo um conjunto. Claro que a questão moral ela é fundamental no restabelecimento do perfil daquele que entrou em conflito com a lei para seu resgate e reintegração social. Então, a gente entende que, dentro desse contexto de relações interpessoais, o espelho tem que ser limpo para ser exemplo para redisciplinar. Como é que você quer extirpar daquele que entrou em conflito com a lei os fatores criminosos internos se você não tem referência de imediata? Então, dentro dessa complexidade de relação, o fator moral ele é relevante no processo de reintegração social para fim de ressocialização, não tenho a menor dúvida. Bom, para acontecer a ressocialização dos presos, que tanto se fala e que tanto se prega, é preciso que haja, né, uma
uma correção desses valores, até mesmo das instituições, porque não só as pessoas são contaminadas pela ausência desses valores, mas também as instituições, né, onde essas pessoas estão transitando. Existe um fenômeno chamado aprisionamento. O que é o aprisionamento, na realidade? É uma internação da cultura do cárcere por parte dos servidores, dos familiares e até da sociedade extramuros penitenciário. E com esse aprisionamento, existe uma redução de compreensão desses valores e com isso impede de se enxergar o fator pedagógico penitenciário, que são os presídios das penitenciárias. Na verdade, existe um preconceito muito grande com relação ao presídio penitenciário. O presídio penitenciário não é um mal necessário, é um bem necessário de controle social da criminalidade. E é uma escola. Mas é uma escola de reformação moral. E essa prática no Brasil que é distorcida. É distorcida porque, no fundo, nós temos uma lei fantástica, que é a lei das execuções penais, mas o país não consegue aplicar. Porque não existe política pública penitenciária nacional de Estado voltado para o campo penitenciário, da atividade penitenciária. A atividade penitenciária é, por excelência, o serviço público mais belíssimo que poderíamos ter em matéria de análise psíquica do homem que entrou em conflito com a lei para seu resgate à sociedade em matéria de reintegração social. Claro que é de acordo com o perfil criminológico de cada um, não tenho a menor dúvida. Mas se nós tivéssemos um desenho assim fantástico de organização administrativa penitenciária no país, tá? Inclusive com relação a incentivo das políticas públicas de ressocialização, de fortalecimento dos servidores, enfim, da criação da cultura penitenciária de gestão, com certeza nós, pelo menos, poderíamos assim, avançar em termos de aplicação da lei das execuções penais em torno de 60% a 70%. E isso, na verdade, pela ausência dessa política pública nacional, que termina desaguando em todos os estados da federação, a completa inexistência dos projetos de ressocialização, gera debilidade maior e, consequentemente, a reincidência do crime. Portanto, as escolas de restauração do homem em conflito com a lei deixam de existir, passa a ser escola do crime. E ele volta para a sociedade pior do que entrou. Quem paga é a consequência maior, é a sociedade pela reincidência criminal. Por essa razão que a complexidade se dá em matéria de aplicabilidade efetiva da lei das execuções penais, atrelada a uma política pública nacional de Estado penitenciário, tendo como respeito a atividade dessa prestação de serviço como um fator real. E não um fator abstrato, ou então de palanque, de disse-me disse. O que, na verdade, a gente observa hoje em todos os estados da federação, conheço vários estados com relação à área penitenciária, fui diretor de outros presídios também em Pernambuco, na minha terra, e a gente assiste que os problemas se repetem. Por que se repetem? Os governos, no fundo, eles só passam a observar o ambiente penitenciário quando acontecem as crises, infelizmente. Mas por quê? Porque, no fundo, o presídio adormecido significa controlado, é um equívoco muito grande. Adormecido significa, na realidade, que pode dar problema em termos de reinserção social. Ou seja, vai ser sempre uma bomba. Claro, uma caixa de surpresa. Uma caixa de surpresa. Agora, o que é interessante desse contexto? Vários fatos que têm acontecido no cenário nacional têm chamado a atenção da população, dos poderes públicos, de que é preciso rever a política pública penitenciária nacional em todos os sentidos. Criar os mecanismos de inteligência penitenciária, criar o mecanismo de fortalecimento de todos os servidores, criar mecanismos alternativos de ocupação da mesa carcerária, criar alternativas penais da execução penal, que não o modelo convencional de encarceramento, que está falido, porque quando você somente encarcera, você pensa que está resolvendo o problema. Mentira, você está embrutecendo. É preciso encarcerar bem, encarcerar bem, ocupando o homem 24 horas para acabar com o ócio penitenciário. Quando o senhor fala encarcerar, isso não significa deixar lá dentro do xadrez, lá preso, não é isso. Não é isso. Né? Quando você encarcera bem, você faz a custódia dentro do ciclo da ressocialização. Não aquele mecanismo linear. Abre, fecha, abre, embrutecendo, transformando mais do monstro aquele ser que está em conflito com a lei. E devolvendo ele pior para a sociedade. Então o que acontece? O bom encarceramento é cuidar da política de reinserção social, da reintegração social, ocupar a massa carcerária e, ao mesmo tempo, evitar, separar o joio do trigo, evitar a promiscuidade dos perfis. O que é isso? Aqueles casos de menor potencial ofensivo, lato sensu, tá? Aplicar as alternativas penais, como as tornozeleiras, por exemplo. Que vão ser usadas agora. Que vão ser usadas. Iniciaremos com 200, mas poderemos aumentar muito mais. Um fator interessante também que, atrelada a ela, a CEJAP, o ano passado, criou o NUMEG. O que é o NUMEG? É o Núcleo de Monitoramento aos Egressos em geral. Aqueles apenados que estão no regime semiaberto com trabalho externo, que estão no livramento condicional, prisão domiciliar, todos eles estão recebendo visitas do Núcleo de Monitoramento Egresso da CEJAP a serviço do Poder Judiciário. São 6 equipes, vamos aumentando para 10, para que haja o monitoramento eletrônico e o monitoramento humano. Qual é a finalidade do monitoramento humano? É para, quando da visitação ao egresso, se ele tiver com alguma deficiência de ordem material, moral, etc., a gente dá assistência. Para quê? Para que ele não seja impelido a voltar a delinquir.
Secretário, só para terminar a nossa entrevista, também vai ser usado um programa que vai facilitar aí um mapeamento, né, um raio-x do que está hoje aí na penitenciária de todos esses processos. Na verdade, a nossa governadora já mandou fazer um estudo de aplicação do BI, que é um sistema de controle administrativo de todos os presídios do Maranhão, por meio de um leitor óptico de banco de dados, que não vai só ler o sistema do Executivo, mas vai verificar também os bancos de dados do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, para promovermos as políticas de avanço com relação à aceleração do que está havendo de estrangulamento da relação interna prisional. Associado a isso, o geomapeamento de perfil na região metropolitana, em especial, vai ser feito não só pelo BI também, como já é feito internamente pelo nosso sistema de controle eletrônico, que é o CISP, que é o Sistema Integrado de Operações Penitenciárias. Então, nesse sistema, a gente hoje consegue, em tempo recorde, dentro das nossas unidades prisionais, saber quem é o preso, quanto tempo ele está preso, onde está preso, se teve algum benefício recentemente, se não teve benefício. Isso nós já estamos tendo. Agora, nós vamos ampliar esse sistema através do BI, que é um sistema do Estado do Paraná, com o objetivo de fazer leitura óptica de bancos de dados e integração deles e apontar, por exemplo, se a Defensoria Pública tivesse deficiente na assistência. Olha, Defensor Público, você está com 50 processos ontem, agora não devolveu. Toma as providências. O Ministério Público, se tem algum processo para dar parecer, não deu, a mesma coisa. Então, é um controle fantástico desse geomapeamento. E aí vai cobrar, o recurso humano vai ter que funcionar de qualquer jeito. Vai ter que funcionar, porque veja bem o que acontece. A gente tem que sair da zona de conforto, do vício do serviço público como um todo. Então, o que acontece? É preciso uma ação proativa. E aí é preciso a integração do Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Poder Executivo, sociedade civil organizada, porque, no fundo, a segurança pública, como é o dever do Estado e a responsabilidade de todos, assim também é a política penitenciária, é responsabilidade de todos. A gente tem que sair do pedestal daquela ideia de que o preso nasceu no presídio e vai morrer no presídio. Mentira! Ele nasce na sociedade extramuro penitenciário e vai para a sociedade fechada intramuro penitenciário com questão de consequência de um crime cometido. Mas vai voltar para a sociedade aberta. Tem que voltar para a sociedade aberta. Então, se ele vai voltar, significa que quem deve receber é a sociedade aberta. E ela precisa se preparar para bem recebê-lo. Porque bem recebendo evita a reincidência criminal e evita que ela seja vítima não só do crime diretamente, como pagar a custeio mais uma vez por um ano, mais um desafio. Então significa o seguinte, integração é o lema maior. Eu acho que, sair do pedestal da zona de conforto desses poderes públicos para poder entender que a questão é de todos, se integrar nas ações e pensar de maneira, coletiva em matéria de política penitenciária estadual. Secretário, muito obrigada pela sua participação aqui no portal da Assembleia. Boa sorte no seu trabalho lá em frente à Secretaria. Eu que agradeço essa oportunidade, que na verdade é sempre bom a gente ter essas oportunidades, porque a população passa a ver um pouco de nós, da nossa preocupação. Também quero agradecer ao governo do Estado, que tem dado todo o apoio em todo sentido. O governador tem sido fantástico em matéria de preocupação com a causa. Nós só tivemos alguns problemas administrativos ano passado, pela alta burocracia. Eu não sei como é que nesse país existe tanta corrupção, porque é tanta burocracia para a gente comprar alguma coisinha, mas com o decreto emergencial as coisas clarearam bastante. Nós estamos ampliando o pacto penitenciário, estamos reaparelhando o sistema penitenciário, temos uma turma de agente penitenciário no curso de formação da academia e implantamos recentemente a primeira escola de gestão penitenciária no Maranhão. Secretário, obrigada. Eu que agradeço. Bom, você vai ver no próximo bloco, reunião com a presidência da Assembleia discute projetos de desenvolvimento para o município de Colinas, um instante só. Quando chega o período das chuvas, também chega a ameaça da dengue. Por isso, é preciso tomar todos aqueles cuidados que conhecemos muito bem. É importante não deixar nada que possa acumular água exposto ao tempo. Encontre e elimine todos os lugares onde o mosquito da dengue pode se reproduzir. Porque quando você encontra os possíveis focos da dengue, a dengue não encontra você. Dengue é fácil combater, só não pode esquecer. Ministério da Saúde e Governo Federal. A dona Linda Maraqui recebe o Bolsa Família, mas ela também conta com restaurante popular, comida boa a um preço baixo. E sabe de onde vem esse alimento? O governo está construindo o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAN, levando a produção do agricultor familiar à mesa de quem mais precisa. Além do restaurante popular, existem vários outros programas. Informe-se na prefeitura da sua cidade. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Brasil, um país de todos.
Nós queríamos produzir, mas nós não tínhamos recursos, era só na enxada, na unha mesmo. Foi quando surgiu os recursos do Pronaf, é que nós podemos investir mais nas instalações, mais na própria lavoura. O meu sonho, eu posso dizer que em parte eu já realizei. O investimento na agricultura familiar melhora as condições de vida no campo. Eu sou um exemplo que o Brasil melhorou. A gente faz um novo país. Prorrogadas as inscrições para a Escola Experimental de Ensino Médio do Estado. Mais detalhes com a repórter Milena Dutra. O prazo das inscrições terminaria na terça-feira, mas foi prorrogado até hoje. A Secretaria Estadual de Educação está oferecendo 280 vagas para o ano letivo e podem participar da seleção alunos entre 15 e 17 anos de idade que concluíram o ensino fundamental. As inscrições devem ser feitas no site da Secretaria www.educação.ma.gov.br. Os locais de aplicação dos testes vão ser divulgados no dia 26 de março. As provas acontecem na tarde do dia 30. Serão 40 questões de português e 40 questões de matemática. No dia 7 de abril sai o resultado da seleção. E de 8 a 11 de abril acontece o período de matrículas. Milena Dutra, TV Assembleia, Cidadania, uma questão de informação. Obrigada, Milena, pelas informações. Na tarde desta quarta-feira, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Arnaldo Melo, se reuniu com o prefeito do município de Colinas para discutir projetos de desenvolvimento agropecuário para a cidade. A reunião também contou com a presença de secretários estaduais e entidades de projetos agrários do Maranhão. Durante a reunião, o prefeito de Colinas, Antônio Carlos Oliveira, apresentou ao presidente Arnaldo Melo uma pauta de demandas para o desenvolvimento agropecuário do município, entre elas a que envolve melhorias para a agricultura familiar. Eu acho que o prefeito Antônio Carlos está no caminho certo. Procurar as vocações, os arranjos produtivos daquela região, e ele tem colocado uma equipe de técnicos para estudar quais são as vocações maiores daquela região e principalmente do município de Colinas, e está procurando se estruturar para que o pequeno produtor possa produzir mais e melhor. O principal motivo da falta de desenvolvimento chama-se recurso. Então, o entrave maior realmente é o financeiro. Foi falado aqui pelo secretário Fernando, já sugerindo ao deputado Arnaldo Melo que interfira frente aos grandes bancos financiadores, os bancos incentivadores do desenvolvimento, que participe mais integralmente. Que a falta do recurso é que gera toda essa morosidade do desenvolvimento. E eu creio que o Pronaf, como eles falaram, não é o bastante para alavancar esse crescimento que nós tanto desejamos. As demandas também foram apresentadas ao secretário estadual de Agricultura, Cláudio Azevedo, ao secretário de Estado da Indústria e Comércio, Maurício Macedo, e ao de Desenvolvimento Social, Fernando Fialho. Nós estamos aqui discutindo aquilo como melhorar a agricultura lá em Colinas, não só em Colinas, mas no sertão do Maranhão. Então surgiram aqui várias ideias, a questão da cadeia produtiva da abóbora, do inhame, do mel, da piscicultura, né? Da questão do leite, né? Então nós discutimos aqui, vamos dar sequência a esse trabalho para que nós possamos ajudar o município de Colinas, e não como os outros municípios vizinhos, né, de Paraibano, ali da região do Sertão, né, Mirador, todos aqueles municípios ali, a desenvolver eles a sua atividade no setor da agricultura. A nossa participação é no sentido de agregar valor às cadeias produtivas primárias, para que, se a partir daí se obtenha produtos comercializáveis secundários com maior valor agregado, para que você possa potencializar a renda do município, atrair empresas que precisem de gente qualificada para industrializar esses produtos, gerar emprego, gerar renda, aportar a infraestrutura necessária para o município atrair esses investimentos, como um distrito agroindustrial, por exemplo, mesmo que seja de pequeno porte, e uma incubadora de micro e pequenas empresas para que se acelere o processo de manufatura desses produtos, para que se agregue valor às cadeias primárias e se transforme em produtos com maior valor agregado.
Representantes do SEBRAE, Embrapa, Codevasf e de bancos que financiam o desenvolvimento agrário no Maranhão também estavam presentes. As entidades vão avaliar o cenário produtivo e investir em projetos de melhoria da agricultura do município. Nós estamos discutindo aqui de como levar tecnologia, de como atrair investimento, como melhorar isso que é muito importante. Foi feita aqui uma agenda, o SEBRAE vai fazer agora um estudo de toda a cadeia produtiva lá da abóbora e de outros produtos da região toda para a gente começar a trabalhar isso em nível de governo e nível de secretaria. Uma das principais reclamações do prefeito de Colinas é o destino da produção da abóbora. De acordo com o gestor, os produtores estão vendendo o fruto para outros estados a um preço abaixo do mercado, que não garante aumento na renda do município. Nós tivemos quase 1.000 toneladas de abóbora, quer dizer, 1.000 toneladas é 1 milhão de quilos de abóboras. Então, a absorção dessa mercadoria e para um produto que é perecível é muito complexo. Por isso é que eu corri atrás de uma ajuda, porque senão eu perco o quê? Perco a vontade do produtor em continuar produzindo, porque teve prejuízo. Estamos aplicando outras tecnologias para poder melhor aproveitar esse produto, torná-lo mais resistente por algum tempo e conseguir preços melhores, tanto na comercialização direta do produto in natura, como foi falado aqui também na industrialização desse produto, que vocês sabem que a abóbora é a matéria-prima de todos esses doces que tem por aí. Ao final da reunião, o presidente Arnaldo Melo avaliou as discussões. Boas discussões, bons debates, onde todos os agentes que participaram da reunião se disponibilizaram através das suas equipes para auxiliar, e eu tenho certeza que esse projeto haverá de ser concluído e nós podermos tanto produzir melhor, como comercializar melhor e, quem sabe, no futuro bem breve, industrializar os nossos produtos naquela região. Daqui a pouquinho tem transmissão ao vivo da sessão plenária a partir das 9h30 da manhã. Você acompanha ao vivo no canal 51.2, na TVN canal 17 e também em tempo real na página da Assembleia Legislativa na internet. Às 11 horas da manhã tem sessão solene também transmitida ao vivo pela TV Assembleia. É a entrega do título de cidadão maranhense ao secretário de Estado da Fazenda, Cláudio Trinchão. Cláudio Trinchão é natural de Salvador, Bahia, formado em Engenharia Civil e Direito e mora no Maranhão desde 1998. O reconhecimento ao secretário é fruto de seu trabalho como servidor do Estado e da Secretaria de Estado da Fazenda há 15 anos, atuando em postos fiscais, unidades regionais e fiscalização de mercadorias em trânsito. É também resultado de um trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo de quase 5 anos, em que esteve à frente da Secretaria da Fazenda, pautando sua atuação em diversas frentes de trabalho. Portanto, o atual secretário de Estado da Fazenda, Cláudio Trinchão, recebe hoje da Assembleia Legislativa o título de cidadão maranhense, sessão solene transmitida ao vivo pela TV Assembleia. A gente volta amanhã, a partir das 8h30 da manhã. Um ótimo dia para você.